Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de limite de funções, seção 3.1 do livro. Eu começo com algumas ideias intuitivas da noção de limite e depois nós vamos formalizar tudo isso, ok? Então aqui, o limite de uma função é o comportamento da função quando a variável independente tende para um valor dado, né? Ou seja, a gente quer saber se quando x tende para A, o que acontece com o f de x, né? E aí, se f de x se aproximar de um valor L, quando x se aproximar arbitrariamente de A, a gente escreve que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L. E aí, agora, diferente do conceito de continuidade, a gente pode falar do limite de f de x quando x tende a A, mesmo com A não pertencendo ao domínio de f, tá? A ideia geométrica, ainda assim, é bem, né, é semelhante com o que a gente tinha quando a gente falava de continuidade, porque a gente também estava preocupado com os valores do que acontecia com a f de x quando eu estava num ponto, né? Então, eu vou marcar aqui um ponto A, tá? Fazer um gráfico qualquer, que seria o gráfico da minha função f, tá? Y igual a f de x, esse aqui seria o meu eixo do x, esse aqui é o meu eixo dos y, tá? E aqui eu vou considerar que ela não está definida em A, então eu vou marcar isso com uma bolinha aberta daqui, tá? Daí o que aconteceria aqui, né? Toda vez que eu estiver me aproximando, né, os meus x estão se aproximando de A, as imagens, né, estão se aproximando deste valor L, sem necessariamente esse valor L ser a imagem de f de A, porque pode ser que o meu A não esteja no domínio da função, ok? Ainda falando de algumas ideias intuitivas de limite, eu quero falar sobre a questão da f crescer ou decrescer arbitrariamente quando x se aproxima de A. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando x se aproxima de A, as imagens vão para mais infinito ou as imagens vão para menos infinito, né? Então, o que estaria acontecendo aqui se a gente for pensar geometricamente, né? A gente teria aqui o nosso eixo x, o nosso eixo y. Vou marcar aqui o ponto A. Então, vamos marcar um pontilhadinho aqui em relação a A, né? E aí, o que está acontecendo? Conforme o meu x se aproxima de A, né? Não sei lá o que estava acontecendo aqui antes, mas conforme o x se aproxima de A, nessa minha primeira, as imagens estão explodindo, estão indo cada vez para o mais infinito, né? Não importa. Estou me aproximando de A, supondo que uma vizinhança de A está no domínio dessa minha função, né? Ou seja, eu estou indo para o mais infinito, ou do mesmo jeito, né? Se a gente tivesse aqui agora, né? De novo marcando esse meu ponto A, aqui vou marcar ele pontilhadinho aqui. O eixo do x e o eixo dos y. O que acontece nesse nosso segundo caso? Conforme x se aproxima de A, então intuitivamente a gente tem um comportamento parecido com este daqui, né? Depois poderia fazer qualquer outra coisa daqui, tá? E o que a gente pode, né, intuir do que a gente sabe desse gráfico, desses gráficos, né, que eu teria o x e o y. A gente pode dizer que em x igual a A, o gráfico da f tem uma assíntota vertical, neste caso, né? Então, usando essa ideia intuitiva daqui. E ainda o outro caso é o que acontece com o comportamento quando x, agora avaliando x tendendo para infinito ou x tendendo para menos infinito, né? Então, e eu tendo essa minha L se aproximando, essa minha F se aproximando de um valor L quando o x cresce ou decresce arbitrariamente, né? Então, isso eu vou escrever, se o meu x tende para menos infinito, a minha F de x tende para L, ou se o meu x tende para mais infinito, a minha F de x tende para L, né? Então, aqui, de novo, pensando geometricamente aqui, então, se eu representar os meus x e y, vou fazer aqui o x tendendo para mais infinito, né? X e y, eu vou marcar aqui
que seria o meu L, que é onde as imagens se aproximam, né? Isso aqui seria o meu Y igual a L, tá? E o que acontece com a função? Bom, conforme x, vou olhar para esse segundo caso daqui, né? Conforme x tende para mais infinito, a minha função se aproxima desse valor L, né? Não poderia ter algo desta forma daqui, tá? Ou se a gente tivesse pro menos infinito, seria a mesma ideia. Eu posso ter ao mesmo tempo pro mais e pro menos infinito também, né? Então, aqui, x e o y, x e o y. A gente teria a reta y igual a L, né? Vou marcar ela de novo. Aqui, ó, positiva, né? Poderia ser negativa, é exatamente o mesmo comportamento, né? E agora a função teria o comportamento semelhante a que a gente tinha antes, só que agora quando o x indo para o menos infinito, né? Então aqui ela vai estar tão próxima quanto eu quiser, né? Depois ela pode se afastar, pode subir, né? Pode fazer o que bem quiser, tá? Então, o que está acontecendo aqui intuitivamente, né? A nossa reta y igual a L agora é uma assíntota horizontal deste gráfico, tá? Nos meus exemplos, aqui seria uma assíntota vertical, uma assíntota horizontal para x tendendo para mais infinito, e aqui uma assíntota horizontal para x tendendo a menos infinito. Mas eu poderia ter uma que tivesse vindo do mais e do menos infinito, pudesse estar indo para a mesma assíntota, tá? Nada me impede. Então, aqui, essas são algumas ideias intuitivas que podem acontecer com o limite, né? Que é o limite da f de x tendendo para um ponto e o valor, as imagens se aproximando de L. Né? E nesse caso, a gente diz que o limite é L. O caso em que, conforme x se aproxima de um ponto, as imagens tendem para o mais ou para o menos infinito, que seria a ideia de assíntota vertical, né? Que daí a gente coloca que o limite é mais ou menos infinito. E agora, o comportamento da função quando x tende para mais ou para menos infinito, e se ele tiver um comportamento bem definido, estiver indo para L, né? Então, a gente teria uma assíntota horizontal, ok? Ainda falando sobre noção intuitiva, analisando o gráfico ou uma tabela de valores, a gente pode intuitivamente determinar o limite de uma função num determinado ponto. Mas eu digo que a gente precisa tomar cuidado, principalmente com tabelas de valores. Com gráfico, tranquilo, se eu estou vendo o meu gráfico, eu posso intuir de uma maneira relativamente certeira, né? Ainda posso cometer algum erro se eu tiver algum gráfico que não esteja com uma resolução boa, que gere dúvidas, mas o problema do gráfico é se eu não tiver um software para plotar esse gráfico e for uma função muito complicada, então o gráfico em si não me adianta muito. E aí, no caso, uma tabela de valores poderia ajudar, porque eu simplesmente vou calcular valores conforme x está se aproximando do valor que eu estou considerando avaliar o limite, tá? Mas a tabela de valores a gente precisa tomar muito cuidado. Eu trago aqui um primeiro exemplo, né? Que a gente vai ver exatamente, dando problema, a gente avaliar simplesmente por tabela de valores, tá? Então, aqui, considere a função definida dos reais sem o zero a valores reais, dada por seno de π sobre x, e eu quero analisar o comportamento dessa f quando x está próximo de zero, ou seja, eu gostaria de saber o que acontece com o limite, né? Então, eu quero pensar aqui o que acontece com limite de f de x quando x tende para zero, tá? O que acontece com isso daqui? Bom, essa daqui não é uma função simples, né? Ela é uma função composta do seno. A gente sabe como é que o seno se comporta muito bem, mas quando ele está em π sobre x, ou seja, né, esse x está no denominador aqui, tudo complica um pouquinho mais, né? E a gente pode observar que conforme x está próximo de zero, esse π sobre x daqui, né, eu estou dividindo π por uma coisa cada vez menor, estou dividindo π por 0,1, tá? Isso vai dar 31 alguma coisa, depois por 0,1 vai dar 300 e tanto, ou seja, então aqui esse argumento está aumentando cada vez mais, tá?
E se a gente for olhar... Então, o gráfico disso, se a gente olhar aqui, dificilmente a gente sabe, ou se a gente estiver trabalhando com um aluno de cálculo, dificilmente ele sabe qual que é o gráfico dessa função daqui. Mas se a gente tentar olhar por uma tabela de valores, a gente pode analisar. Lógico que eu vou trazer alguns valores específicos para tentar mostrar o que acontece aqui, tá? Então eu vou considerar x tendendo a zero de duas maneiras, tá? De duas maneiras. Tá? Maneiras. 1. Eu vou tomar x igual a 1 sobre n, com meu n sendo um número natural, ok? Bom, o que acontece aqui? Quando eu avaliar esse f de x, isso vai ser seno de π sobre 1 sobre n. Bom, mas isso é o mesmo que o seno de nπ. Bom, o seno de nπ, quando a gente está lá no nosso ciclo trigonométrico, né? O nπ ou tá aqui, ou tá aqui, né? Então, ou ele está no múltiplo de zero, ou ele está lá no 180. E o seno, nesse ponto, sempre vale zero, né? Foi uma ideia bem parecida que já estava presente na aula da última sexta-feira, ok? E isso daqui, conforme n aumenta, né? Se for pensar em termos de sequência, a gente provou que o limite da sequência 1 sobre n tende para zero, converge para zero, tá? E um segundo caso, eu quero pegar x igual, e aí vocês já devem imaginar, né? Como é que eu peguei 1 sobre n para gerar esse nπ daqui? Eu vou pegar, de novo vai ser 1 sobre, porque quando a gente fizer aqui a gente vai inverter, né? Não necessariamente 1 sobre. E eu vou querer, de certa forma, que aqui vire um ângulo. Poderia fazer qualquer outro aqui, mas eu vou fazer que ele bata aqui em cima, né? Ou seja, eu quero que ele seja π meios mais uma volta completa, 2nπ. Por quê? Porque daí esse seno é 1, né? E aí eu vou ter, me aproximando de x por 1 sobre n, as minhas f estão se aproximando de um valor zero. Mas se eu me aproximar de x por esse outro valor, a gente vai estar se aproximando, o seno, as imagens vão estar se aproximando de 1, né? Então, para a gente conseguir isso daqui, o que a gente tem que ter? Vamos lá. Né? Vamos colocar aqui, fazer essa continha aqui. Se eu tirar um mínimo múltiplo comum, eu vou colocar o π em evidência, né? Então, eu vou ter π mais 4... Desculpa. Coloquei o π em evidência, né? Então, eu tenho 1... 4n sobre 2, tá? Como a gente já tem o π aqui, então quem que vai ser o nosso x aqui? Eu vou pegar 2 sobre 1 mais 4n. De novo, com n pertencente aos naturais, ok? Bom, então a minha f de x vai ser o seno de π dividido por 2 sobre 1 mais 4n. Isso a gente viu aqui pela conta aqui de cima, então essa conta aqui, isso aqui vai ser seno de π meios mais 2nπ. Então, isso sempre dá 1, tá? Então, aqui, por que eu digo que a gente tem que tomar cuidado quando a gente avalia uma tabela de valores? Se a nossa tabela de valores só pegar x da forma 1 sobre n, eu estou me aproximando de zero. E as respostas sempre vão dar zero. E com isso eu poderia intuir que a minha resposta para minha f de x aqui seria zero, né? E esse daqui é uma maneira razoável, uma maneira óbvia da gente considerar x tendendo para zero. Mas essa daqui já não é uma maneira tão comum assim, tá? Mas ainda assim, ele está convergindo para zero e as imagens agora são sempre 1, tá? Então, uma hora eu estou em 0 e em outra hora eu estou em 1, ok? Para x tão próximo de zero quanto eu quiser, ok? Então, aqui a gente tem que tomar cuidado com tabela de valores, tá? No próximo slide eu trago o gráfico dessa função para a gente ver o que está acontecendo aqui, né? Então, observa aqui. Conforme eu vou me aproximando de zero aqui, isso vira como se fosse um bloco só.
Peguem lá no GeoGebra e tracem, vão dando um zoom out aqui, né? Vocês vão perceber que mesmo que dê, ele vai ficar esse riscado todo aqui. Ou seja, ela assume todos os valores entre menos 1 e 1. Conforme eu for me aproximando de zero, eu vou ter pontos de x cuja imagem é 1, cuja imagem é meio, cuja imagem é raiz de 2 sobre 2 e por aí vai, né? Então, eu vou assumir todos os valores entre menos 1 e 1, ok? Bom, e aí com isso a gente vai para... A gente percebe que a gente precisa de uma definição formal de limite, tá? Para falar de uma definição formal de limite, eu vou definir primeiro o que é vizinhança. Eu já falei até do termo vizinhança quando eu falei na aula de continuidade, mas acabei não definindo, tá? O que é uma vizinhança de um ponto? Vizinhança de um ponto nada mais é do que um intervalo aberto centrado naquele ponto, tá? Então, aqui a gente pega um intervalo aberto, eu tenho um ponto A daqui, e eu vou pegar aqui um A menos R, esse R é positivo, né? E um A mais R, tá? Então, isso é uma vizinhança pra gente. Esse R é um número positivo qualquer, tá? Então, eu posso pegar vizinhanças grandes, vizinhanças pequenas, tá? Lógico, quando a gente está falando de limite, a gente está interessado em vizinhanças pequenas. Do mesmo jeito que quando a gente está falando de continuidade, a gente estava interessado em vizinhanças pequenas. A gente quer saber que se numa vizinhança aquela função é contínua, se numa vizinhança o limite existe, tá? Esse valor R que aparece aqui, né, ele é chamado de raio da vizinhança, tá? E todo x que está dentro desse raio de vizinhança daqui, nesse intervalo aqui, ele é uma aproximação do valor de A com erro menor do que esse raio daqui, do que esse R daqui, ok? Bom, a gente vai usar, então, sempre que a gente estiver usando esse termo de vizinhança, eu estou me referindo a um intervalo centrado no ponto, onde eu posso ir para a esquerda e para a direita, tá? Bom, agora sim, para a definição formal de limite. E se vocês forem lembrar, a ideia intuitiva de limite é muito parecida com a ideia intuitiva de continuidade, diferindo que, na continuidade, o valor onde a f deveria se aproximar era o f de x0, porque o x0 tinha que ser um ponto do domínio. Aqui, no limite, o meu x0 não precisa estar no domínio, então eu vou me aproximar de um... Mas ainda assim as imagens podem se aproximar de um determinado valor, tá? Então, não é à toa que a nossa definição vai ser bem parecida, tá? Então, aqui eu vou considerar sempre... a gente vai estar considerando I um intervalo, que é onde a função está definida, e só vai estar tirando um ponto, tá? Isso simplifica bastante, porque se a gente não conseguir considerar um intervalo, quando a gente está falando de limites, eu teria que falar primeiro de pontos de acumulação. Para falar de ponto de acumulação, eu tenho que trazer uma bagagem bem grande de topologia, tá? O que significa que para eu falar de limite, eu não posso estar falando de um ponto que está isolado, ou seja, que não tenha nenhuma vizinhança dele dentro desse I daqui, tá? Diferente daquele exemplo contraditório de continuidade, onde a gente pode ter um conjunto de pontos, a gente pode definir uma função só nos naturais. Para falar de limite, a gente não pode fazer isso, tá? Então, aqui para contornar, para não precisar falar de ponto de acumulação, trazer esses termos de topologia, a gente considera sempre o nosso I como sendo um intervalo, tá? E a gente considera a f definida em I, tirando o x0. Né? Ela pode estar, mas ela não precisa estar definida de I para falar de limite, tá? Então, a gente diz que o limite de uma função é L quando x tende a x0 e escreve isso como limite de f de x quando x tende a x0 para ser igual a L, para se referir ao quê? Então, a gente quer de novo, né? Fazer um esbocinho aqui do lado, né? xy aqui. Então, o que eu... vou marcar o meu ponto x0 também, né? Meu x0 aqui. Então, ou seja, quando eu estiver me aproximando de x0, eu quero saber se a minha função f está tendo um bom comportamento também. Então, aqui, vou desenhar uma função f que tem um bom comportamento aqui, né? Eu vou fazer... Que hora que eu desenho eu não consigo fazer, mas vou fazer de conta que é uma bolinha aberta aqui, que não precisaria estar no domínio, tá? E aqui o meu L daqui. Então, a representação gráfica do que a gente tinha lá de continuidade é muito parecida, só que no lugar do L aqui a gente tinha o f de x0 e aqui era uma bolinha fechada porque o x0 fazia parte do domínio, tá? Então, a definição vai ser semelhante, a gente vai
Conforme a gente se aproxima de L, a gente quer saber se existem pontos no domínio que se aproximam de x0, cujas imagens vão cair dentro daquela faixa daqui, ok? Então, dado um epsilon maior do que zero, deve existir um delta, tal que sempre que o meu x menos x0 estiver numa distância no máximo delta de x0, sem ser x0, né, porque a gente está colocando aqui maior do que zero, então isso significa que o meu x é diferente de x0, as minhas f's de x devem estar tão próximas quanto nós quisermos de L, né? Então, a gente está se aproximando cada vez de L aqui, ok? De novo, né? Então, se aqui a gente pegar aquela faixa em torno do L de raio 2ε, né? Então, se aqui a gente pegar aquela faixa em torno do L, aqui seria o L mais 2ε, L mais epsilon, né, a faixa de 2ε, aqui o L menos epsilon, então aqui a gente teria uma faixa, meu desenho ficou todo caído aqui, 2ε, e a gente está buscando aqui as imagens inversas, né, aqui, em torno do x0, né, então aqui a gente quer um intervalo de comprimento 2 delta, tá? Então, aqui, de novo, se a gente reescrevesse isso daqui, isso é x pertencente a i, interseção, o intervalo que vai de x0 menos delta até x0 mais delta, mas tira fora o x0, né? Não estou preocupado aqui. Isto deve implicar que a minha f de x está dentro do intervalo que vai de L menos epsilon até L mais epsilon, né? Então, essa notação de intervalo, às vezes, é bem importante para a gente, ok? Bom, e aí eu vou para uma primeira proposição. Eu vou usar hoje as notações, a numeração, seguindo a numeração do livro, tá? Só não coloquei nas definições a numeração, para não sobrecarregar. Então, a primeira proposição aqui é para falar exatamente sobre a questão da continuidade, relacionar continuidade com limite, tá? Então, aqui, se eu tiver com uma função definida no intervalo i, agora sim, o meu x0 está em i, porque eu quero falar de continuidade, né? Então, a gente tem que a f é contínua em x0, se e somente se o limite da f de x, quando x tende para x0, vai ser o f de x0. E é o que a definição diz praticamente isso, né? Então, vamos observar o que está acontecendo aqui, fazer essas nossas as duas implicações, né? Então, na implicação de ida, a gente tem como hipótese que a f é contínua em x0, né? f é contínua em x0 pertencente a i, ok? Bom, então, por definição, dado epsilon maior do que zero, existe o delta maior do que zero, tal que, o que acontece? Tal que, se o x pertence a i e a distância de x até x0 é menor do que delta, aqui podendo ser x0, isto implica que a f de x menos a f de x0 tem que ser menor do que epsilon, ok? Bom, mas isto daqui, se isto daqui vale para todo x em... Desculpa, aqui não era em x, né? Era em i, para todo x em i. Aqui está valendo inclusive para o x0, então se eu tirar o x0 continua valendo. E quem está fazendo o meu papel de limite é f de x0, ok? Mas isto daqui implica também que x pertencente a i, agora sim, tirando o x0, continua sendo válido, né? Era válido inclusive para o x0, então continua sendo válido se eu tirar o x0 fora dessa inequação. Tirei um ponto aqui, tá? Bom, mas isto daqui nada mais é do que o limite da f de x, quando x tende para x0, ser o f de x0, ok?
Bom, para a volta. Para a volta, a gente vai supor que o limite é f de x0 e vamos provar que a função é contínua no ponto x0. Então, aqui para a volta, a nossa hipótese é que limite de f de x, quando x tende para x0, existe e é o f de x0, tá? Então, o que a gente tem aqui? Dado o epsilon maior do que zero, existe o delta maior do que zero, tá o quê? Desculpa, tá o quê? O que acontece? X no intervalo e cuja distância de x0 é menor do que delta, mas não é x0, implica que o f de x menos o f de x0 é menor do que epsilon. Bom, mas para eu ter continuidade, isso tem que valer inclusive para x0. Então, aqui já vale para todo x que está no intervalo i que dista no máximo delta, só falta verificar para delta, né? Então, agora aqui, para x igual a x0, o que a gente tem? F de x0 menos, como ele está no domínio, eu posso avaliar ela, né? Isto vai ser zero. Bom, mas zero é sempre menor do que epsilon. Portanto, a gente tem que, para x em i, cuja distância até x0 é menor do que delta, inclusive para o x0, implica que a f de x menos a f de x0 é menor do que epsilon. Ou seja, f é contínua em x0. Ok? Então, a gente provou que a gente consegue verificar continuidade em termos de limite. E esse foi um ponto que eu coloquei que muitos livros fazem o contrário. Eles definem primeiro o limite, ou seja, trazem essa definição aqui de limite, vão trabalhar com isso, só que em vez do x0 aqui sempre L, né? E aí depois eles definem a continuidade como sendo o caso em que o limite é o valor da função no ponto, ok? Mas é equivalente às duas definições, tá? A parte importante desse resultado daqui é que a gente pode avaliar limite, sempre que a gente estiver falando de uma função contínua, a gente pode avaliar o limite dessa função contínua, a gente pode calcular o limite dessa função usando o fato que ela é contínua. Então, a gente já tem todos os resultados da aula anterior, da sessão anterior, né, do capítulo 2 do livro, ou seja, se eu tenho duas funções contínuas, o limite da soma é a soma dos limites e por aí vai, tá? Lógico que a gente quer generalizar esses resultados também para o caso em que as funções não são contínuas, tá? Mas, a princípio, para as funções contínuas, a gente tem isso. Eu trago um segundo exemplo para explorar um pouquinho essa ideia do que está acontecendo aqui, para exemplificar melhor como usar o fato da proposição 3.4 com os resultados que a gente já tem para calcular limites, tá? Exemplo 2, considera as funções f e g, onde f está definida em todos reais, exceto no mais ou menos 2, e a g está definida em todos reais, exceto no 2, dadas pelas funções racionais. A f, x mais 2 dividido por x quadrado, menos 4, e a g, como sendo a função racional, 1 dividido por x menos 2. A gente observa que as duas funções estão bem definidas no domínio que foi dado, né? A g só tem problema no 2 e a f só tem problema no mais ou menos 2. E a gente quer determinar o limite da f quando x tende a menos 2. Ok? Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai observar, né, que essa nossa função g daqui, ela é contínua no menos 2. Ela não tem problema, está definida ali, né? Então, a gente vai observar que, como o denominador é diferente de zero aqui, então ela é uma função, racional, né? Um quociente de polinômios. O polinômio do denominador aqui não é zero quando x for menos 2, então a nossa função g é contínua no menos 2, né? Então, aqui, como g é contínua
em x igual a menos 2, temos, pela proposição anterior, né? Pela proposição anterior, que o limite da g quando o x tende para menos 2 vai ser exatamente o g de menos 2, ou seja, vai ser menos 1/4, ok? Agora, como é que eu quero usar isso? Por outro lado, essa função f, né? A gente pode reescrever, né? Essa f de x, ela é x mais 2 dividida por x² menos 4. Mas esse polinômio do denominador, a gente pode escrever ele como produto de x mais 2 por x menos 2. E isto daqui passa a ser igual, né? Eu posso simplificar este termo com este, desde que o meu x não seja menos 2. Então, isto daqui é 1 sobre x menos 2, se o x for diferente de menos 2. Bom, então, para x diferente de menos 2, temos que f e a g são iguais. Temos que f de x é igual a g de x. E como quando a gente está calculando o limite, a gente não está preocupado com menos 2, e sim para valores muito próximos, né? Então, logo, o limite da f quando x tende para menos 2 é igual o limite da g quando x tende para menos 2. E aqui, indiferente do menos 2 estar no domínio, isso aqui seria a g de menos 2, que é menos 1/4, ok? Então, com o que a gente sabe sobre a g, que a gente pode passar aqui, a gente tem um denominador diferente de zero, então a gente pode usar o limite da constante dividido pelo limite do denominador, a gente conseguiu calcular o limite da f, tá? Se a gente olha na f, a f de menos 2 não está definida, é 0 sobre 0. 0 sobre 0 é uma indeterminação, tá? Então, como é que a gente vai calcular esse limite? Bom, a gente vai eliminar essa indeterminação para depois calcular o limite na parte que sobrou. E a parte que a gente sobrou, se for contínua, a gente já tem todos os resultados que a gente tinha do capítulo 2. Tá? Então, essa é a ideia de como a gente vai usar a continuidade aqui para facilitar a nossa vida em relação a alguns limites. Ok? Então, isso resolve vários problemas de limite. Tá? E, de certa forma, ensina a gente a calcular limites, né? Que a gente tem uma indeterminação no primeiro momento, a função não está definida no ponto, tá? Ou está definida, mas o comportamento dela próximo é diferente de como ela está definida, porque eu poderia redefinir e dizer que aqui no menos 2 ela vale um outro valor, porém, isto não resolveria o meu problema, tá? Eu preciso saber do comportamento dela próximo desses valores aqui. E como aqui próximo ela deu uma outra função que agora sim é uma função contínua, então eu consigo garantir quanto que é o valor desse limite, tá? Agora a gente vai para um lema que a gente já viu basicamente lá quando a gente falou de continuidade, que é a questão de permanência de sinal, tá? Então, aqui o que a gente tem aqui? Se a gente tiver uma função cujo limite é L, e esse L é diferente de zero, então o que a gente pode garantir? Que numa vizinhança, né? Numa vizinhança desse x0 daqui, a minha função também não vai ser zero, né? Ou seja, se o L for positivo, eu consigo garantir uma vizinhança onde a minha função é positiva, porque eu vou ter L sobre 2 e 3L sobre 2, ou seja, ela é maior do que L sobre 2, ela é positiva. Ou quando ela for negativa, a gente vai garantir um intervalo onde ela é negativa, né? Por isso que eu chamo isso que isso é um resultado de permanência de sinal. A gente está garantindo que a função tem um comportamento parecido com o do limite, tem o mesmo comportamento numa vizinhança. A demonstração é análoga à demonstração do lema 2.48, da seção 2.4, né? E a gente observa que esse lema garante a permanência de sinal da função em relação ao limite, né? Ou seja, a função é positiva se o limite for positivo, a função é negativa se o limite for negativo, né?
a gente faz essa demonstração usando a mesma ideia que foi usada lá, né? Então, aqui, o que a gente faz? A gente toma um epsilon particular. A gente pega epsilon, né? Se o L for maior do que zero, a gente pega epsilon igual a L sobre 2. Existe um delta positivo, tal que se o x está no intervalo e dista no máximo delta de x0 sem ser x0, então f de x menos L é menor do que o epsilon, que é o nosso L sobre 2. Bom, olhando só para essa parte daqui, isso é o mesmo que dizer que a nossa f de x está entre L menos epsilon e L mais epsilon. Que é exatamente a relação que a gente tinha aqui, né? Porque isso daqui é o meu L sobre 2 e aqui é o meu 3L sobre 2, tá? Se o meu L for negativo, a gente toma o epsilon como sendo menos L sobre 2 e vai chegar exatamente na mesma relação. Ok? Bacana. Bom, o próximo teorema, eu enuncio ele como teorema 1, porque ele é um teorema que não está no nosso livro-texto, mas parte dele está em um dos exercícios que vai aparecer no próximo exemplo que eu vou fazer, tá? O número de exercício, que eu não lembro agora qual que era o número de exercício. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai trazer limite por sequências. Do mesmo jeito que o livro trouxe a definição de continuidade por sequências para usar os resultados que a gente tinha de convergência de sequências, a gente quer usar esses resultados também para limites, tá? Então, aqui, se o meu limite da função, o limite da minha função é L, sei somente se o limite de f de xn for L para toda xn de i que converge para x0, tá? Então, o enunciado, quando a gente tinha continuidade, o que a gente tinha aqui? Era o f de x0 e convergia para f de x0 também. Aqui vai convergir para L, tá? E a demonstração é exatamente a mesma que a gente tinha lá, só que no lugar do papel do x0, do f de x0, a gente vai ter o L, ok? E aí sim, eu trago o exemplo 3, que é o exercício 1.10, ok? Eu quero provar que o limite de seno de 1 sobre x não existe, tá? E como é que eu vou fazer isto? Eu vou usar esse teorema daqui, né? Que diz que o meu limite existe se somente se toda sequência que convergir para x0, o f dela tem que convergir para o mesmo valor. Então, aqui eu vou pegar duas sequências que convergem para zero, porém, que o seno, né, que a função aplicada, o seno aplicado nessas sequências, não vai convergir para o mesmo valor, tá? Então, aqui, considere as sequências. Considere as sequências. Vocês já devem até imaginar quais são sequências bem parecidas, né? Esse limite aqui eu não coloquei o π aqui só para trazer ele para xn, mas é análogo que a gente tem. Considere as sequências xn igual a 1 sobre nπ, né? Que converge para zero. 1 sobre n converge, 1 sobre π é uma constante, então essa daqui converge para zero. E yn igual a 2 sobre, que é a conta que a gente fez antes, 4n mais 1, π. Aqui vai aparecer o π, né? Que também converge para zero, porque esse 4n mais 1 daqui, 2 sobre isso está convergindo para 1 sobre 4n mais 1 converge para zero, multiplicado por 2 sobre π continua convergindo para zero, né? Então, o que a gente tem aqui? Note que seno de xn vai ser igual a seno de 1 sobre xn vai ser igual a seno de nπ. Bom, mas seno de nπ é sempre zero. Então, isto converge para zero. Uma função constante, uma sequência constante, tá? E seno de 1 sobre yn
vai ser seno de 4n mais 1 π sobre 2. Eu vou separar isso daqui, né? Então, isso é seno de 4n sobre 2, fica 2n π mais π meios. E isso daqui é a sequência constante 1, que converge para 1. Okay? Então, a gente tem duas sequências convergindo para zero, porém, quando a gente aplica na função seno, essas sequências convergem para valores diferentes. Então, aqui, portanto, pelo teorema 1, né? Pelo teorema 1, limite do seno de 1 sobre x com o x tendendo a zero não existe. Não existe. Ok? Bom, daí só formalizando, né? Com esse teorema 1, a gente tem a próxima proposição garantida pelos resultados de convergência de sequências. A próxima proposição fala sobre o limite. Se eu tenho o limite de duas funções, o limite da soma é a soma soma dos limites, produto dos limites é o limite do produto e o quociente também, tá? Item A, B e C, tá? O item C aqui, só destacando aqui, que a gente tem, então, aqui o M. Se o M for diferente de zero, a gente provou por permanência de sinal, então, que a gente tem numa vizinhança de x0 a g é diferente de zero, então a gente pode tomar o limite do quociente, né, que era a condição que a gente tinha lá em sequências, para considerar isso daqui. A demonstração disso daqui é exatamente a mesma demonstração que tinha lá nas proposições sobre continuidade por sequências, tá? O livro apresenta uma demonstração diferente, usando a definição de limite com épsilons e deltas. Deem uma olhadinha, vale a pena, tá? São escolhas interessantes para epsilon e delta. Principalmente a parte do delta, que é diferente de quando a gente provou o limite para sequências, porque o limite para sequências já depende de um n, e esse n está indo para infinito, né? Agora esse delta é pequeno, eu quero saber uma vizinhança do x0, né? Então ali a escolha é diferente do que a escolha que a gente fazia lá nos limites de sequências, ok? Bom, o próximo teorema, o próximo resultado, a próxima proposição é o que eu chamo de teorema do confronto ou teorema do sanduíche, que aparece em algumas das literaturas. Eu já falei sobre ele para vocês na aula de sequências. Na aula de sequências eu não trouxe esse teorema, ele é um dos exercícios propostos, tá? Que o Marcelo, inclusive, já postou parte da resolução, só falta acertar alguns detalhes lá que não estava tudo bem correto, tá? Para funções eu trago ele só para a gente ver como é que é essa escolha, como é que acaba sendo essa escolha dessa demonstração daqui, tá? Então, aqui o que é o teorema do confronto? Eu tenho três funções definidas no intervalo i, exceto no x0, tais que a f é menor do que a g, que é menor do que h, em todo ponto desse intervalo, exceto possivelmente no x0. E a gente sabe que o limite das pontas existe e é igual a L. Então, o que acontece? O limite do meio também é L, tá? Então, aqui a gente vai fazer a demonstração desse resultado daqui. A gente vai usar a definição que a gente tem a gente vai usar a definição para o limite da f e para o limite da h, né? Então, como limite da f quando x tende para x0 é igual ao limite da h quando x tende para x0, que é igual a L, temos que para todo epsilon maior do que zero, eu vou colocar dois deltas, porque eu tenho um delta para f e um delta para h, eu não posso garantir que eu tenha o mesmo num primeiro momento, né? Tais que o que acontece? Se o meu x está em i e a distância até x0 menor do que ΔI, então isso implica que a distância da f
até L é menor do que epsilon. Essa é a minha relação, que eu vou chamar de 1. Bom, mas para H, eu tenho a mesma coisa, né? X menos x0 menor do que delta 2, implica que a H de x menos L é menor do que epsilon. Vou chamar essa relação de 2, ok? Como a F é menor ou igual do que a G, que é menor ou igual do que a H, para todo x em I, exceto x0, então, eu posso subtrair L e eu continuo tendo a mesma relação. Então, f de x menos L, menor ou igual do que g de x, estou subtraindo uma constante, né? Isso mantém a relação de inequação, propriedade dos números reais. Isso eu vou chamar de 3, ok? Bom, e aqui eu vou conseguir o que eu preciso. Por quê? Observa o que a gente tem aqui em cima se a gente escrever em intervalos, tá? Eu vou pegar só essa relação daqui, tá? Isso daqui significa que f de x menos L é menor do que epsilon e é maior do que menos epsilon, ok? Para H, o que a gente tem? O H de x menos L também está entre menos epsilon e epsilon, ok? E é isso que a gente vai usar aqui. Mas então, eu vou usar esta relação daqui, que vale para todo x, mas para usar essas aqui de cima, eu preciso que valha tanto para o delta 1 como para o delta 2, tá? Então, aqui a gente volta naquela relação, né, que a gente tinha lá, x0. Então, se aqui eu tivesse um x0 menos delta 1, x0 mais delta 1, se o meu delta 2 for menor, então tudo que vale para o delta 2 também vale para o delta 1, né? Se for o contrário, fica a relação invertida, tá? Então, eu preciso escolher o menor dos dois para garantir que vale para ambos, ok? Então, aqui, escolhendo a gente vai escolher o delta, não o epsilon, desculpa. Escolhendo delta, o mínimo entre delta 1 e delta 2, segue de 3, 2 e 1. O que a gente vai ter aqui? Menos epsilon é menor do que f de x menos L, que é o que eu quero aqui, né? Eu quero colocar menos epsilon aqui, para minha g de x menos L ficar entre menos epsilon e epsilon. Aqui eu estou usando 1. Isso é menor ou igual do que a g de x menos L, que é menor ou igual do que h de x menos L, e aqui eu estou usando 3. E isto, por sua vez, por 2, é estritamente menor, desculpa, que epsilon, ok? Bom, pela transitividade, o que a gente tem? A gente tem que, para x pertencente a I, distando delta de x0, a gente tem que a g de x menos L é menor do que epsilon, ou seja, o limite da g de x, quando x tende para L, é L também. Quando g de x, quando x tende para x0, é L, provando o teorema do confronto. Okay? Então, observa como é que foi essa nossa escolha de delta 1 e delta 2 para depois chegar na escolha de delta, né? Foi bem interessante. Okay? Aí eu trago um exemplo, que é um exemplo, na verdade, né? Mas que está como lema 3.9, porque ele é um exemplo bem importante, ele é um dos limites notáveis,
que a gente usa em cálculo, né? Que é o limite de seno de x sobre x ser igual a 1 quando x tende para 0. Observa que aqui, quando a gente olha, a gente não pode usar limite do quociente, porque a gente tem o denominador sendo, limite do denominador igual a 0, né? E o seno também é 0, então a gente tem o 0 sobre 0 aqui, que aí a gente tem uma indeterminação. Então, para fazer a demonstração, como a gente quer calcular o limite, a gente pode se restringir numa vizinhança do zero. Então, a gente pode tomar um módulo de x menor do que π meios, que facilita para a interpretação do que a gente está fazendo, né? E é suficiente, a gente tem que estar numa vizinhança do zero. Ok? Bom, então, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro supor o nosso x positivo, ou seja, ele está lá no primeiro quadrante, né? X é um ângulo, e considerar o círculo trigonométrico, tá? Então, o que a gente tem aqui? Bom, dessa relação daqui, o que a gente tem, né? Então, aqui está o nosso ângulo x, né? O seu círculo trigonométrico, então aqui o ponto é 1, né? Então, eu estou com um círculo de raio 1, tá? E o que a gente pode observar aqui? A gente vai olhar para 3 áreas, tá? A gente vai olhar para a área do triângulo OAP, para a área do setor circular OAP e depois para o triângulo OAT, tá? E usando o resultado de geometria que a gente tem, se uma região está contida dentro da outra, ela tem área menor, a gente garante que a área do triângulo OAP, né? Se a gente bater aqui, né? Ele está inscrito no setor, então a área dele é menor que a área do setor, e o setor, por sua vez, está inscrito dentro do triângulo, então a área do setor é menor do que a área do triângulo OAT, né? Então, aqui temos que a área do triângulo OAP é menor do que a área do setor OAP, que por sua vez é menor que a área do triângulo OAT. Bom, a área do triângulo AOP, logo, né? Qual que é a área do triângulo AOP? É base vezes altura. Bom, a base dele é o segmento OA, vezes a altura, que é o HP, dividido por 2, que é a área do triângulo. Bom, a área do setor é dada pelo ângulo, que é x, pelo raio OA ao quadrado, dividido por 2. E a outra área do triângulo, de novo, é base OA vezes a altura, que agora é AT, dividido por 2, ok? Como todos eles estão divididos por 2, eu posso multiplicar tudo por 2 e a gente cancela esse 2. E lembrando que OA é igual a 1, a gente está no círculo trigonométrico, tá? Então, o que a gente tem? Assim, a gente tem que HP é menor, aqui OA ao quadrado é 1 ao quadrado, então fica só o x, menor do que o AT, aqui faltou como segmento AT. Bom, mas pela definição das identidades trigonométricas, HP aqui, né, quando a gente pega esse ponto no círculo trigonométrico aqui, essa distância aqui no eixo das ordenadas é o seno, né? Então, aqui a gente tem o seno de x menor do que x. E AT, essa aqui é uma reta paralela ao eixo dos y, tangente na circunferência em A. Portanto, onde essa reta que marca o ângulo x intercepta, a gente vai marcar a tangente. Então, esse daqui é a tangente de x, ok? Bom, como a gente está com x positivo, menor do que π meios, então todos esses elementos são positivos e diferentes de zero.
Então, aqui a gente tem essa tangente aqui, vamos usar a identidade trigonométrica dela. Então, isso daqui é seno de x, menor do que x, menor do que tangente é seno de x sobre cosseno de x. Bom, a gente quer encontrar seno de x sobre x, né? Esse limite daqui. E a gente está indo para uma aplicação do teorema do confronto. Então, a gente quer confrontar aqui. Mas da forma como a gente está aqui, a gente ainda não tem a função que a gente gostaria aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem seno aqui, então a gente vai dividir tudo por seno. O nosso seno é positivo e diferente de zero. Então, a gente vai ficar com 1 menor do que x sobre seno de x, que é menor do que 1 sobre o cosseno de x. Bom, mas isso daqui ainda é equivalente. Poderia até trabalhar aqui e provar que se o limite de f de x existe, tem um determinado valor, o limite da f de 1 sobre f, o limite de 1 sobre f de x vai ser 1 sobre o limite da f pelo quociente, tá? Mas então aqui, invertendo, isso daqui é 1 maior ou igual do que seno de x sobre x, que vai ser maior ou igual do que cosseno de x, ok? Bom, mas o que a gente sabe? Isso aqui é uma constante, então isso converge para 1. Desculpa, converge para 1. Cosseno de x é uma função contínua. Então, quando x tende para 0, isso converge para cosseno de 0, que é 1. Pelo teorema do confronto, o limite da função do meio também converge para 1, ok? Isso quando o nosso x é positivo. Se o nosso x for menor do que zero, o que vai acontecer? A gente teria que voltar aqui, porque o seno vai ser menor do que zero. Então, o seno de x vai ser menor do que zero. Então, quando a gente fizer esse passo da divisão daqui, as desigualdades vão se inverter, ok? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que 1 vai ser maior ou igual do que o x sobre o seno de x, desculpa, vai ser maior, né? Que vai ser maior do que cosseno, 1 sobre o cosseno de x. Bom, agora, se a gente calcular o limite das pontas, né? De novo, o limite das pontas é 1, então o limite do que está no meio vai ser 1. E usando a propriedade do quociente, a gente poderia garantir que o inverso vai ser 1, ou então a gente inverte aqui de novo as relações e a gente garante que o limite do seno de x sobre x para x negativo também é 1. Ok? Então, esse é um lema bem importante, que é fala do limite notável do seno de x, e a gente usa as relações trigonométricas que a gente tem, né, a construção no círculo trigonométrico para demonstrar ele. Ok? Bom, vamos lá para a próxima proposição agora. A gente tinha esse resultado para sequências, né? Para sequências, a gente tinha uma sequência limitada e uma outra sequência que ia para zero, então o produto ia para zero. Aqui a gente também tem esse resultado para funções, para limite de funções. Então, se o limite do produto, se uma das parcelas é limitada e a outra tende para zero, então esse limite é zero, ok? Mesmo que o limite de f de x não exista. Tá? E essa aqui, eu vou fazer uma demonstração um pouquinho diferente do que a gente fez lá em convergência de sequências, usando esse resultado como corolário do teorema do confronto, ok? Então, o que eu tenho aqui? Se a minha função f é limitada, né? Se f é limitada, então o que acontece? Então, existe m positivo, tá o quê? Tá o quê? O módulo de f de x é menor ou igual do que m para todo x em i, exceto x0. Eu não sei o que acontece em x0, ok? Ou seja, a minha função f está entre menos m e m, ok? Como a gente quer f vezes g, a gente vai pegar e multiplicar assim, né? A gente vai olhar para o produto assim.
Se a gente pega aqui f de x vezes g de x, o que a gente tem? A gente tem que isso daqui com certeza é menor, eu vou trocar f, né? M vezes a g de x, e aqui com certeza é maior do que menos m vezes a g de x, ok? Bom, mas agora aqui, se g de x converge para zero e m é uma constante, então pelo limite do produto, eu tenho m vezes zero, que vai ser zero. Esta parcela daqui, aqui quando x tende para x0. Aqui também, quando x tende para x0, isso aqui é limite do produto, né? Limite da constante é a própria constante, limite de g de x é zero. Então, isso aqui vai ser zero. Bom, pelo teorema do confronto, a gente tem que o limite do produto também é zero. Pelo teorema do confronto, limite de f de x vezes g de x, quando x tende para x0, também é zero, tá? Esse é um resultado bem importante, tá? Só que aqui tem que cuidar porque ele só vale se o limite da g for zero, não vale se o limite da g for qualquer outro valor, porque daí a gente aqui não vai garantir que isso daqui daria zero. Se o limite da g fosse 1, aqui daria menos m e aqui daria m. E aí a gente não tem teorema do confronto para usar, ok? Trago um exemplo da aplicação dessa proposição para provar que limite de x vezes seno de 1 sobre x é zero. Quero lembrar aqui, né, considerar aqui a função f de x igual ao seno de 1 sobre x. Lembra que a gente já provou que o limite dessa função aqui não existe, tá? Então, eu não posso usar limite do produto aqui. Eu sei que limite de x é zero, né? Então, aqui, vimos que limite do seno de 1 sobre x, quando x tende para zero, não existe. Não existe. Porém, a gente sabe que seno é uma função limitada. Então, seno de 1 sobre x é sempre menor ou igual, módulo do seno é sempre menor ou igual do que 1, tá? Então, o que acontece? Então, pela proposição anterior, então, temos, se a gente olhar aqui, limite de x vezes seno de 1 sobre x, quando x tende para zero, a gente tem uma parcela indo para zero, e a gente tem uma parcela limitada. Então, pelo corolário do teorema do confronto, isto é zero. Okay? Então, é um resultado, é um exemplo que mostra a aplicação da proposição anterior, que eu posso ver como um corolário do teorema do confronto. Poderia usar o corolário do teorema do confronto aqui, construir de novo o produto aqui, mas eu não preciso, né? Tendo essa proposição, eu posso usar esse resultado, ok? Bom, a próxima definição que a gente vai falar de limites laterais, tá? Então, aqui, seja um I um intervalo aberto, e f uma função definida em I, exceto num ponto A de I. Então, a gente define os limites laterais de f em A como, tá? A gente quer falar de limite à esquerda e à direita, né? Então, aqui só para ilustrar aqui, então aqui a gente teria no domínio um ponto A e a gente quer se aproximar de A pela direita e de A pela esquerda, tá? Então, o que acontece aqui? Limite lateral à esquerda. Como é que a gente escreve isso daqui? A gente escreve isso como limite quando x tende a A com esse sinal negativo aqui. Esse sinal negativo aqui diz que eu estou vindo por valores menores do que A, né? Então, eu estou vindo pela esquerda. De f de x é L se, dado um epsilon, existe um delta, tal que, numa vizinhança à esquerda, né? Porque eu estou vindo para a esquerda aqui, então eu vou ter uma vizinhança à esquerda aqui, A menos delta, até A, onde as imagens desta função daqui vão ser menores, né? As imagens distam de L menos do que epsilon, quanto eu
quiser aqui, tá? E o limite lateral à direita, então agora aqui a gente usa a notação do A mais, tá? E o que acontece aqui? Para todo epsilon existe um delta, e agora eu quero olhar para a vizinhança direita, né? Então, o x é maior do que A e menor do que o A mais delta, né? Então, aqui eu tô em A, eu só vou ir para a direita, porque eu tô vindo por valores maiores do que A, tá? Vai ser L se as imagens dos valores de x que estão à direita estão tão próximos de L quanto a gente quiser, ou seja, distam no máximo epsilon desta relação daqui, tá? Então, aqui, se a gente for olhar isso daqui graficamente, né? Vou pegar aqui meu x e meu y. Então, eu vou... Sendo aqui o meu pontinho A, eu vou marcar um pontilhado aqui só pra gente se localizar. Então, digamos aqui, eu vou fazer limites laterais, né? Eu vou colocar valores diferentes, né? Então, aqui, eu vim pela esquerda e cheguei nesse valor daqui. Se isso é o f de A ou não é, tanto faz. Vou colocar aqui, se subir um pouquinho mais, aqui também a bolinha branca, né? Esse daqui seria meu L, tá? Então, o que acontece aqui? Se eu pegar uma vizinhança epsilon aqui, né? Todos os valores da minha função à esquerda, né? Existem f's à esquerda, aqui meu intervalo ficou bem pequenininho aqui, não foi, né? Mas existe um intervalinho aqui à esquerda, tal que as imagens vão cair dentro desta faixa daqui, tá? Então, aqui eu estaria ilustrando o limite quando x tende a A pela esquerda de f de x seria igual a um N, ok? Bom, se a gente for olhar para a direita, então vou fazer aqui um outro gráfico aqui, meu x, meu y. De novo eu vou marcar o meu ponto A aqui assim, né? E aí, eu vou olhar para essa minha função vindo pela direita agora, né? Então, digamos que assim, esse daqui fosse ser o meu limite, né? Aqui seria meu N. E o que que minha função faria? Eu faria algo assim, né? Ó, o que está acontecendo aqui? Podendo aqui ser vizinhança aberta ou não, tanto faz, né? E aí, de novo, né? Se eu pegar uma faixa aqui, L mais epsilon, L menos epsilon, eu vou encontrar uma vizinhança à direita. À esquerda eu não sei o que está acontecendo aqui, mas à direita, e aqui, né, aqui eu tinha desenhado o meu L, ele estava só, as imagens estavam vindo só de um lado aqui, mas não, elas podem vir dos dois lados, não tem problema nenhum, tá? Aqui a gente tem módulo, em relação ao f de x a gente está com módulo, né? Mas aqui do outro lado, então a gente só está vindo só com pontos da direita, as imagens não estão caindo aqui dentro, mas geometricamente estaria acontecendo isso. Então eu poderia ter duas situações, na verdade, acontecendo, né? Posso ter limites, que é um dos motivos principais para a gente falar de limite, né? Se eu viesse aqui pela esquerda com uma outra função, aqui assim, e eu chegasse aqui, né? Num L2, ok? Então, aqui à esquerda, se eu pegasse aquele mesmo epsilon que eu peguei lá em cima, né? Ele vai interceptar só uma vizinhança à esquerda, vai produzir só uma vizinhança à esquerda do A, cujas imagens estão aqui dentro, né? Ou seja, o limite pela esquerda é diferente do limite lateral pela direita. Isso pode acontecer, nada me impede, e até são os casos interessantes porque a gente olha para limites laterais, tá? E isto me leva ao primeiro exercício, que é o exercício 1.5 do livro, tá? Se eu tiver um intervalo aberto, com A no interior do intervalo, né? Minha função definida nesse intervalo, exceto possivelmente em A, eu quero que vocês provem que o limite da função L, se e somente seus limites laterais existem e são iguais a L também, né? Ou seja, o que a gente teria ali no slide anterior
é que as funções deveriam chegar exatamente no mesmo valor, né? Eu não poderia ter limites laterais diferentes, tá? Então, esse é o primeiro exercício dessa aula de hoje. Daí eu coloco como observação que todos os resultados que a gente viu para limite bilateral, que é o limite da função no ponto, eles podem se estender de modo análogo para os limites laterais, tá? Agora eu quero falar um pouquinho ainda de limites no infinito. Desculpa, limites infinitos e depois limites no infinito, que são relações bem importantes também, tá? Limites infinitos são aqueles limites cuja resposta dá infinito, né? Então, aqui, seja aí um intervalo, a gente escreve que o limite da f de x é igual a mais infinito, quando o que acontece? Se dado um m arbitrário, o que acontece aqui? Eu ainda vou ter x me aproximando de A, tá? Eu ainda vou ter x me aproximando de A. Só que o que acontece com as imagens de f de x? Elas estão explodindo. Lembra aquele caso intuitivo que a gente analisou, né? Que a gente já escreveu isso daqui? Que a ideia do que está acontecendo aqui, quando a gente se aproxima, vou marcar um ponto A aqui, né? O que acontece com as imagens da f quando x se aproxima de A. Essas imagens estão crescendo cada vez mais, né? Então, elas estão de alguma forma tendendo para mais infinito, né? Desculpa aqui. Não importa se eu estiver vindo pela esquerda ou pela direita, não importa o que vai acontecer depois, né? As imagens estão tendendo cada vez mais aqui. Então, então, em termos de limites aqui, eu estou me aproximando de A. Então, eu estou em intervalo, quero olhar uma vizinhança de A. Só que o que acontece com as imagens? Elas estão sempre explodindo, né? Então, ou seja, dado um M arbitrário, quero encontrar um delta, tal que, para quando x estiver próximo de A, as minhas imagens estão sempre maiores do que M, tá? Então, aqui a gente começa, geometricamente, se a gente for ver isso daqui, né? Então, aqui, eu marquei aquele intervalinho A lá embaixo, mas, né, não posso. Mas aqui, então, dado um M, esse M eu vou pensar aqui, né? Isso aqui seria o meu Y igual a M. Em algum momento, geometricamente, né, em algum momento aqui, então aqui estaria o meu intervalo 2δ em torno do A. Quando o meu x estiver nessa vizinhança delta aqui de A, as minhas imagens estão maiores do que esse M. Isso não importa o M que eu pegue, por maior que seja. Tá? E se eu estou indo para o mais infinito, é óbvio que me interessa pegar M positivo. Se eu pegar um M negativo, elas já vão estar explodindo para o delta, pode ser qualquer, pode ser todo delta, inclusive, tá? Então, essa é a relação do que está acontecendo aqui, tá? Então, geometricamente está aqui. E aí, com isso, eu deixo um exercício 2, onde eu peço para vocês definirem, interpretarem geometricamente e darem exemplos de limites quando x tende a A e as imagens vão para menos infinito. E os limites, eu peço 2 limites laterais aqui. X tendendo a A pela esquerda e o limite dando mais infinito. X tendendo a A pela direita e o limite dando menos infinito. Lógico que eu teria os outros dois aqui ainda, mas eles vão aparecer nos exemplos e num outro exercício que eu vou propor para frente, né? Que seria o X tendendo a A pela direita e a resposta dando menos infinito. Aqui tendendo a A pela direita e a resposta dando mais infinito. Mas nesse exercício são esses 3 que eu peço para vocês definirem. Interpretarem geometricamente, do mesmo jeito que eu fiz a interpretação geométrica do limite quando x tende a A e a resposta é mais infinito. E apresentar o exemplo de alguma função que trabalha com isso, tá? Eu vou apresentar um exemplo do limite dando mais infinito, tá? Só que antes desse exemplo eu quero falar trazer a definição, né, do que a gente já observou intuitivamente, e sim, é assim que a gente define a assíntota vertical, né? Então, se a gente tiver uma função onde quando x se aproxima de A, o limite da f de x vai para mais ou menos infinito, né? É igual a mais ou menos infinito, a função explode, cresce arbitrariamente ou decresce arbitrariamente, então a gente diz que essa reta x igual a é uma assíntota vertical do gráfico da função f, tá? E aí, agora sim, eu trago o exemplo 5, que é para provar que limite da função 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, é igual a mais infinito, ok? Bom, vamos começar fazendo a representação geométrica dessa função, tá? Vocês lembram lá como é que é o gráfico de 1 sobre x quadrado? Então, aqui.
marcar o meu eixo x, meu eixo y. O que acontece com a minha função? Bom, quando o meu x for 1, a imagem é 1. Quando o meu x for menos 1, a imagem também é 1. A gente pode observar que quando eu tomar menos x aqui, a resposta vai ser a mesma. Então, isso é uma função par, ou seja, ela é simétrica em relação ao eixo dos y, tá? Quando o meu x for meio, o que eu vou ter? Eu vou ter 1 sobre meio ao quadrado, que vai dar 1 sobre 1 quarto, ou seja, a minha imagem foi lá para 4. Então, o mesmo acontece no menos meio, tá? Se eu tivesse em 0,1, eu vou estar com 0,1 ao quadrado, isso vai dar 0,01. 1 dividido por 0,01 vai lá no 100, né? Então, ou seja, estou crescendo cada vez mais aqui. Que é o que me importa aqui, na verdade, né? Mas, ao contrário, que conforme meu x for aumentando, meu x for 2, então eu vou ter 1 sobre 2 ao quadrado, que vai ser 1 quarto. Então, eu vou estar aqui, né? Se o meu x for 10, eu vou ter 1 sobre 100, muito pequenininho. Então, conforme x tende para mais infinito, para menos infinito, né? A gente está se aproximando do zero, né? A gente vai definir isso logo na sequência, tá? Então, o que a gente quer provar aqui? Se a gente quer provar isso, então a gente tem que pegar aqui, seja um m maior do que zero, tá? Queremos encontrar o delta maior do que zero, tá o quê? Vou escrever minha definição só para a gente lembrar aqui, tá o quê? Se o meu x menos zero, então vou colocar aqui meu x menos zero for menor do que delta, isto deve implicar que 1 sobre x ao quadrado é maior do que este m, correto? A imagem da função é maior do que o m foi dado. Geometricamente, se a gente pegar um y igual a m, né? A gente pegar um y igual a m positivo aqui, y igual a m, a gente quer saber se existe uma vizinhança daqui do zero que vai levar as imagens, quando eu estiver aqui dentro, essas imagens vão estar acima, né? Acima de y, né? F de x maior do que m, ok? Bom, geometricamente eu estou enxergando o que tem, né? Então, vou pegar esse cara daqui, né? Eu teria aqui um menos delta e o delta aqui, como a função é simétrica, a gente já sabe que essa distância aqui vai ser simétrica, tá? Bom, como é que eu vou encontrar delta? Eu vou trabalhar com esse cara daqui, né? Então, aqui, note que 1 sobre x ao quadrado é maior do que m, se e somente se o meu x ao quadrado for menor do que m. Do que 1 sobre m. Bom, mas isso tudo aqui é equivalente a dizer que o módulo de x tem que ser menor do que 1 sobre raiz de m, ok? Bom, a gente está trabalhando com equivalências, então quem que a gente vai assumir como sendo o meu delta, né? Então, eu tenho que pegar aqui o meu delta menor ou igual do que esta relação daqui, tá? Então, aqui, escolhendo, né? Se isso tudo aqui for o meu delta, né? Se isto for o meu delta, então os f's de x vão ser maiores do que o m. Se o meu delta for menor do que essa relação daqui, continua valendo, né? Então, escolhendo delta menor ou igual do que 1 sobre raiz de m, temos que para módulo de x menor do que delta, diferente de zero, obviamente, temos que
para este, o meu 1 sobre x ao quadrado vai ser maior do que é exatamente a definição aqui. Se a gente for olhar aqui, pela relação inversa aqui, quem que seria esse delta cuja imagem aqui daria m, né? Então, eu teria que ter aqui, o meu f de delta eu teria que dar m, mas aqui o meu f de delta é 1 sobre delta ao quadrado, teria que ser igual a m. Então, aqui o meu delta teria que ser 1 sobre raiz de m, ok? Então, aqui a gente provou que o limite de 1 sobre x quadrado é igual a mais infinito. A ideia que vocês vão usar nos exemplos que vocês vão apresentar no exercício 2 são seguindo essa mesma ideia. Então, vocês interpretam geometricamente, tentam ver o que vocês conseguem, daí vocês tiram a relação, ok? Bom, o próximo resultado é uma proposição que vai falar sobre o limite do produto quando uma das parcelas for infinito, tá? Então, aqui, seja aí um intervalo e fg duas funções, tá? Então, aqui, se o limite da f, quando x tende a A, for L, e o limite da g for mais ou menos infinito, então o produto vai ser mais ou menos infinito, né? Então, observa aqui, eu tenho aqui um L positivo, né? E aqui indo para mais ou menos infinito. Então, aqui ele mantém a mesma ordem. Agora, se o meu L for negativo e aqui estiver indo para mais ou menos infinito, aqui vai inverter, porque eu vou ter um negativo multiplicado por um mais ou menos. Então, negativo com negativo viraria positivo, negativo com positivo ficaria negativo, ok? Eu vou provar este caso daqui porque é a definição que eu coloquei, que é do limite de x tendendo para um ponto, que vai dar mais infinito, ok? Então, vamos considerar esse limite aqui, o L positivo. Então, o limite da g vai dar mais infinito, então o limite do produto também tem que ser mais infinito, ok? Então, aqui, o que a gente quer? Dado um m maior do que zero, queremos encontrar um delta positivo, tal que que acontece quando a gente tiver x no intervalo i distando no máximo delta de A, isto deve implicar que o produto g de x, f de x, tem que ser maior do que m, ok? Bom, a gente sabe que o limite da g é mais infinito e o limite da f é L. Então, vamos trabalhar com isso daqui. Como limite da g de x quando x tende para A é igual a mais infinito, então, eu vou chamar aqui de m1 maior do que zero, para m1 maior do que zero, existe, eu vou chamar aqui de delta 1 maior do que zero, tá o quê? O que acontece? Se o x está em i e dista no máximo delta 1, aqui é delta, né? Delta 1, então a g de x é maior do que m1. O que vai acontecer aqui? Talvez a gente tenha que escolher esse m1 aqui adequado. Lembra que a gente já fez isso em outras escolhas. Vale para todo, então em particular vale para um que a gente quer. Aqui em cima a gente quer mostrar que vale para todo, mas aqui eu estou usando que a gente sabe o fato desta daqui, ok? Agora a gente tem ainda o limite da f. Como o limite da f, quando o x tende para A, é L, então, a gente poderia usar a definição aqui, mas aqui a gente quer mostrar que o produto vai dar mais infinito, tá? Então, o que eu vou usar aqui? Se o meu limite é positivo, então a gente tem o lema 3.6 que garante que a função é positiva, tá? Então, aqui existe um delta 2 positivo pela
proposição 3.6, que é permanência de sinal, né? Tal que se o x está em I e dista ΔH de A, então a f de x está entre L sobre 2 e 3L sobre 2, ok? Bom, então vamos lá agora. Então, assim, o que que a gente tem? Se eu considerar o delta que vale para G e para F, então aqui para delta igual o mínimo, eu tenho que valer as duas relações, então eu tenho que pegar o menor deles, né, menor das vizinhanças, temos, se o x está em I e dista no máximo delta de A, temos para x em I que, né, a f de x vezes a g de x, bom, isto vai ser maior do que a f de x vezes m1. Aqui eu estou usando essa relação aqui, que eu vou chamar de estrela, tá? Então, aqui eu usei estrela. Bom, mas a minha f de x é maior do que L sobre 2. Então, eu vou chamar isso aqui de asterisco, tá? Então, aqui eu vou usar asterisco. Isso aqui é L sobre 2, M1, ok? Bom, então, o que eu vou pegar e fazer aqui? Esse M1 daqui, eu quero que isso aqui seja maior do que M, ok? Isso aqui tem que ser maior do que M. Então, quem que eu vou escolher para ser esse meu M1 daqui? Eu vou escolher ele de tal forma que ele cancele esse cara daqui. Se eu tiver L2 e aqui o meu M1 fosse M dividido por L e aqui multiplicado por 2, isso tudo aqui fica igual a M, tá? Então, eu vou escolher esse meu M1 daqui, na verdade, para ser 2M sobre L. E aí, eu resolvo o meu problema, que a minha G vai ser, o produto da F vezes G vai ser maior do que o M, tá? Então, se o meu M1 for 2M dividido por L, eu chego na relação que a gente precisa para garantir que o produto, limite do produto, também é mais infinito. Então, meu exemplo 6, eu pego a função dada por 1 sobre x menos a, ok? E quero provar que o limite, quando x tende à direita de a, é mais infinito, ok? Bom, quem que é o gráfico dessa minha função, tá? O gráfico dessa minha função daqui, eu vou pensar que A é um número positivo, tá? Vou marcar aqui. Já sei que a função não está definida em A, então vou colocar pontilhado aqui. E o gráfico dessa minha função nada mais é do que a função 1 sobre x transladada, né? Então, isso é uma hipérbole, né? Se o meu x estiver próximo de A pela direita, essas imagens são positivas, eu estou tendendo para o infinito. Mas conforme o meu x tende para o infinito, isso daqui vai se aproximando de zero. E pela esquerda, eu estou com a outra relação aqui. Essas imagens aqui são simétricas aqui, ok? Então, a gente está olhando, a gente está interessado em observar o que acontece pela direita, né? Então, aqui, quando meu x está tendendo a A com valores maiores do que A, ok? Eu quero provar que isso é mais infinito. Bom, então, para provar que é mais infinito, eu vou pegar um valor M aqui, né? E eu quero saber, vou ter que encontrar uma vizinhança aqui, né? Bom, aí para falar de limite à direita aqui, dando, né, limite à direita, a gente encontra só um intervalo à direita para dar mais infinito aqui. Então, aqui, primeira coisa, né, como é que eu vou definir
isto daqui. Então, aí, usando a ideia análoga aqui, então, definição primeiro, né? Que é o que vocês vão ter que definir para os outros lá, né? Ficaram para vocês. Limite de f de x quando x tende a ser igual a mais infinito, né? Então, como é que eu vou definir isso daqui? Então, aqui, dado um m positivo, eu estou indo para mais infinito, né? Existe um delta positivo, tal que vou colocar de maneira geral aqui, né? Então, seria x pertencente a i. E eu vou pegar uma vizinhança à direita, então A é menor do que x, que é menor do que A mais delta, deve implicar que o módulo de f de x, desculpa, tá indo para mais infinito, né? Que o f de x não é módulo, né? O f de x vai ser maior do que m, ok? Tá indo para mais infinito aqui. Essa é a definição, tá? Bom, então eu quero provar que esta função agora daqui, para esta função daqui, quando x tende a pela direita, o limite dela dá mais infinito, ok? Então, aqui seja m maior do que zero, tá? Então, o que a gente tem aqui? Se a gente pegar a função 1 sobre x menos a maior do que m, bom, o que vai acontecer aqui? Para x maior do que a, temos, desculpa, x maior do que a, temos x menos a positivo, ok? Logo, o x menos a seria menor do que 1 sobre m. Essa relação daqui, isso daqui seria positivo, né? Se o x menos a é positivo, 1 sobre x menos a é positivo, e aí eu posso multiplicar por x menos a e dividir por m, e eu chego nessa relação daqui, ok? Bom, mas isto daqui significa, logo, o que acontece aqui? Que o meu x teria que ser menor do que 1 sobre m mais a. E, ao mesmo tempo, ele tem que ser maior do que a, porque eu estou exigindo essa relação daqui, ok? Bom, então, quem que é o intervalo que eu estou tomando aqui? Este daqui é o meu delta, né? Então, aqui, escolha delta menor ou igual do que 1 sobre n. E a gente tem a relação que a gente gostaria, tá? Se a gente for olhar graficamente aqui, vai ser exatamente isso que vai acontecer aqui, né? Esse daqui seria o meu A mais delta. Então, eu teria que ter a f de A mais delta, teria que dar m. Quem seria a minha f de A mais delta? Isso seria 1 sobre A mais delta menos A igual a m. Ou seja, 1 sobre delta seria igual a m. Ou ainda, o meu delta seria 1 sobre m, que é a relação que a gente já tinha encontrado aqui. Esta daqui seria o maior delta possível, aqui qualquer um menor que a gente pegar também vale a relação. E a gente prova que o limite vai dar mais infinito, ok? Bom, deixa um exercício 3 agora, que é para provar o análogo ao outro, só que agora com x vindo pela esquerda de A. Então, quando x se aproxima de A pela esquerda, o limite é menos infinito. Graficamente, o resultado já está exibindo isso, né? Então, agora vocês vão provar isso usando as relações da definição. Então, aqui vocês vão ter que definir o que é o limite pela esquerda dar menos infinito e aí provar para essa função daqui. Então, agora eu quero definir limites no infinito, né? Ou seja, eu vou pegar uma função definida de menos infinito até um a, e o que significa dizer que o limite dessa função, quando x tende a menos infinito, é L, tá? Geometricamente, o que a gente tem aqui, né? Então, aqui... Isso daqui os meus gráficos x e y. Eu tenho o valor L aqui, né? Onde ele estaria?
y igual a L, né? Digamos que minha função tá vindo do menos infinito até aqui, tá? Não precisaria ter essa restrição, mas eu posso, né? Uma opção aqui. E eu tô falando que quando x tende para menos infinito, essa minha função f se aproxima desse L daqui, né? Então, sei lá, alguma coisa assim, tá? Poderia ser qualquer outra coisa que acontece aqui. Então, ou seja, eu tô ficando próxima, a partir de um determinado eu fico próximo desse valor, as imagens da minha f estão ficando próximas desse valor L dali, tá? Então, o que eu tenho aqui? Se eu tô me aproximando, eu tô falando de um intervalo próximo aqui, né? Então, aqui tem um intervalo de comprimento 2ε aqui. 2 epsilon, né? Do mesmo quando a gente fala que o limite existe, a gente está falando sempre chegar próximo do valor L daqui, ok? Bom, e o que acontece com essas f's de x aqui? Então, vamos ver o que vai ter. Existe, né? Então, aqui já está, dado epsilon, existe um A menor do que esse daqui. Então, aqui, existe um A. Onde é que está esse A daqui? Graficamente, ele está aqui. Que o que acontece? Sempre que o meu x for menor do que A, as imagens, né? As imagens estão dentro dessa faixinha daqui. Então, qualquer x que eu pegue, a imagem está dentro dessa faixa daqui. Então, a partir de um determinado ponto, os limites estão aqui dentro, né? Então, isso é a interpretação gráfica do que está acontecendo com esse limite daqui, né? Que é essa ideia de assíntota horizontal que a gente vai definir formalmente agora, tá? Deixa um exercício 4 que eu peço para vocês definirem. Se o x tende para mais infinito e a função tende para L, tá? Se o x tende para mais infinito e a função tende para mais infinito. Se o x tende para mais infinito e a função tende para menos infinito. Se o x tende para menos infinito e a função tende para menos infinito. X tende para menos infinito e a função tende para mais infinito. Quero que vocês definam, interpretem geometricamente e deem exemplos de funções que isso acontece, tá? Olha graficamente, faz um exemplo gráfico do que isso daqui significa e tenta escrever o que seria essa definição, né? Então, isso é a interpretação geométrica e a definição. Depois você procura uma função que satisfaz essas condições e prova que ela está satisfazendo a definição que você deu, tá? Agora sim eu defino formalmente a assíntota horizontal, né? Então, se a gente tem uma função que quando x tende para mais ou para menos infinito, ela tende para L, então a gente diz que L é uma reta assíntota horizontal do gráfico de f, ok? E aí eu deixo para vocês verem o exemplo 3.16 e o exemplo 3.18 do Muniz. O 3.16 vai falar de polinômios de novo, é um tratamento semelhante com o que eu já falei para vocês, mas eu quero que vocês deem uma olhadinha lá na resolução. E deixo mais 3 exercícios para vocês. O exercício 5 que pede para provar que essa função definida por x mais x dividido por módulo x, que o limite em zero não existe, né? Quando x tende para zero, ela não tem limite. Os próximos 2 exercícios são as motivações para a definição de um limite que é muito importante para a gente, né? Então, uma questão sobre reta tangente. Então, quero que vocês definam reta tangente uma curva, reta secante, e descrever como você poderia trabalhar no ensino médio com o problema de determinar a reta tangente ao gráfico da parábola x² no ponto 2, 4, ok? E o próximo exercício é sobre velocidade instantânea, né? Ele é tirado da tese de Azevedo, e aí eu coloco aqui, considere que a posição de um corpo em função do tempo seja dada por essa expressão. Para completar uma tabela em termos das relações do que a gente tem aqui, o Vm é a nossa velocidade média aqui, né? Delta t vai ser a variação do tempo, então aqui nessa primeira coluna você tem o valor de t0 mais delta t, lembrando que t0 é 2, então você sabe calcular delta t e as outras relações. Que seria a velocidade no instante t igual a 2, por quê? E se você utilizasse o processo algébrico, o que você encontraria para velocidade em qualquer instante, né? Um instante t0, desculpa, que t0 não é para ser 2, o t0 igual a 2 já está lá em cima, né? Eu encontraria velocidade no instante t0 aqui no item C arbitrário, ok? Deixo as minhas referências, ficou faltando a tese de Azevedo aqui, mas é a tese da professora Eliane Biuna, vocês encontram nas nossas referências
na biblioteca, né? É só procurar por Azevedo, Eliane Biuna de Azevedo, que vai estar lá. E, pessoal, obrigada, né? Essa semana vai ter só esse vídeo, são 7 questões, algumas mais difíceis, outras que vocês precisam pesquisar para achar o resultado, tá? Tenha uma boa semana e a gente se vê na sexta-feira. Muito obrigada. Tchau, tchau.